E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para orar junto com você. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante na vida de todos nós, mas antes eu quero esperar um pouco para que mais pessoas entrem aqui na sala. Vamos esperar mais gente entrando, glória a Deus. Muito obrigado pessoal por vocês acompanharem junto comigo. Os vídeos que eu tenho feito, as mensagens que eu tenho gravado, e eu fico muito feliz e agradecido a Deus por nós caminharmos juntos, porque juntos nós somos mais fortes, não é verdade? Juntos nós somos muito mais fortalecidos, e eu sei que muitos de vocês talvez não vão na igreja, ou porque mora muito longe de uma igreja, ou porque talvez tenha se decepcionado. São tantos os casos, de pessoas que hoje não têm frequentado um templo, e eu sei o quanto isso é importante, porque quando eu me converti, a igreja me ajudou bastante, e não só no começo da minha conversão, mas sempre eu recebi o apoio de irmãos, de pessoas que me ajudaram. Então eu sei a importância que é nós caminharmos ao lado de alguém, e eu vejo que mesmo sendo pela internet, não deixa de ser uma comunhão que a gente vive aqui, Se você tiver a oportunidade de frequentar uma igreja, isso é muito importante. Mas caso você, por algum motivo, que só você sabe, por algum motivo você não tem frequentado, eu venho pedir para que você não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque tem muita gente que vai se esfriando porque a pessoa já não ora mais, já não lê a palavra, e é por isso que eu acho que é tão importante a gente ter esses momentos aqui, para a gente compartilhar da palavra de Deus, amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar numa passagem que está no livro de Filipenses, e Filipenses é um livro que fala sobre duas coisas principalmente. Fala sobre a nossa mente, a importância de termos uma mente saudável, e isso serve muito para os nossos dias, não é verdade? E a importância de nós termos alegria no nosso coração. Por quê? Nós vivemos em tempos conturbados, mas sempre foi assim, irmãos. Nós estamos vivendo uma época muito difícil, mas na época de Jesus era difícil, depois de Jesus, antes de Jesus. Este mundo, irmãos, nós não podemos ter aquela ilusão de que esse mundo não vai ter problemas. Sempre vai ter problemas, mas hoje eu vou te ensinar o segredo. Preste atenção, vou te ensinar o segredo para você ser feliz em toda situação. Amém? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre alegria. Alegria, eu não sei se você sabe, mas alegria no reino de Deus é uma coisa séria. Deus leva muito a sério a alegria, porque a alegria é o que nos dá força, motivação para a gente continuar em frente. E eu não preciso nem perguntar, quantos de vocês aqui estão tendo falta de alegria? É muita gente passando por luta, passando por dificuldade, e a pessoa fica triste, abatida, desanimada. Mas quando você está na presença de Deus, essa tristeza dura pouco. Esse desânimo, ele tem que acabar uma hora ou outra, tá bom? Então, uma coisa que eu esqueci de pedir, compartilhe essa live aqui, envie para os seus amigos, curta também, porque isso ajuda o vídeo a se espalhar, tá bom? Então, irmãos, nós estamos falando aqui sobre alegria. E você já reparou numa coisa? As pessoas fazem de tudo para serem felizes. Então, elas trocam, muitas vezes, momentos com a família, momentos em que elas deveriam estar curtindo com os filhos, com a esposa, com o esposo. Para quê? Para elas terem mais dinheiro. Então elas dedicam muito tempo trabalhando para ter mais dinheiro, só que aí perde o tempo de qualidade com a sua família. Outros, eles buscam prazeres através dos relacionamentos. Então a moça, vamos falar aqui da moça, mas serve para o moço também. A moça vai lá, ela é tão carente na alma, ela quer tanto ser feliz, ter um casamento abençoado. O que acontece? Ela vai se envolvendo com pessoas erradas. Então ela dá o seu tempo, dá o seu coração, o seu corpo. Por quê? Porque ela quer receber prazer, quer receber pelo menos um pouquinho de atenção, de carinho. Então isso acaba muitas vezes com a pessoa, tira a identidade dela, a pessoa perde a sua essência. Tem muitas moças que perguntam: pastor, por que o meu namorado largou de mim? Por que o fulano não perdeu o interesse por mim? E muitas vezes é porque a pessoa ela se entrega tanto,
que ela renuncia à sua própria vida, buscando uma felicidade. Então a pessoa antes tinha uma vida ativa, ela participava de muitas atividades, tinha os seus compromissos, aí de repente começa a namorar, abre mão de tudo para ficar com aquela pessoa, aí ela perde o seu brilho, perde aquela motivação, porque, gente, se a gente não tiver sonhos, metas na nossa vida, a gente vai morrendo aos poucos. Nós precisamos ter uma motivação a cada dia, sabe? Porque senão a gente nem quer levantar da cama, não é verdade? Tem muita gente também que, em busca do prazer, o que acontece? Elas vivem atrás da bebida, das drogas, do sexo. Então, irmãos, nós precisamos vigiar, porque tem muita gente aí querendo ser feliz a todo custo, e isso pode ser a maior decepção, desilusão da sua vida, tá bom? Então, tem pessoas que até conseguem, irmãos. A pessoa ela se dedica tanto, seja no trabalho, nos estudos, no seu objetivo, em busca de uma vida, né, prazerosa. Quantas pessoas hoje passam um dia, são pessoas que ficam muitas e muitas horas na academia, buscando alcançar um objetivo. Aí o que acontece? A pessoa, se ela se dedicar, ela consegue o que ela quer. Mas, quando ela consegue, aí vem mais uma frustração, né? Porque ela pensa assim, nossa, era só isso? É isso que eu vinha buscando? E de repente aquilo também não preenche o coração dela. Então, é por isso que Deus, ele sabe dos nossos anseios. E a palavra de Deus tem o segredo para nós sermos felizes. E hoje nós vamos falar mais uma vez do apóstolo Paulo. Eu já tenho feito algumas lives aí falando sobre ele. E hoje nós vamos falar sobre algo que ele aprendeu na sua vida, que é ser feliz. E teve um momento, irmãos, que seria o momento talvez mais triste da vida de Paulo. É o momento em que ele foi preso injustamente em Roma. E quando Paulo estava preso, irmãos, ele tinha tudo para ser um cara que ficou se vitimizando, um cara que vivia infeliz, reclamando da vida, até mesmo porque ele foi abandonado pelos outros discípulos durante o seu julgamento. Ninguém compareceu no julgamento, irmãos, para defender Paulo, talvez porque estavam com medo, né, de serem presos junto com ele. Mas Paulo, ele decidiu não ser vítima, tá certo? Tem muita gente, infelizmente, irmãos, são vítimas, se fazem de vítimas. A pessoa está sempre pedindo ajuda para os outros, porque a pessoa não assume a liderança da sua vida. Então a pessoa está sempre mendigando, seja sentimento, seja dinheiro. Não é errado você pedir dinheiro, mas, irmãos, nós precisamos também correr atrás. Nós precisamos, ser batalhadores. Tem muita gente aí, infelizmente, pessoa preguiçosa. Ela acha que tudo é culpa do governo, fica esperando o governo fazer alguma coisa para a pessoa. Exatamente, a Kelly está dizendo, autopiedade. Irmãos, não tem como você ser feliz se você viver nessa vida medíocre. Essa vida onde você fica vivendo de forma passiva. Nós temos que assumir o controle da nossa vida, tá bom? Então, isso é muito importante para a gente ser feliz. Mas, voltando aqui ao assunto de Paulo. Paulo não estava tirando férias. Olha, presta atenção, vamos entender aqui o contexto. Paulo estava preso numa prisão, já tinha apanhado muito, tinha sido chicoteado, com certeza tinha muitas dores no corpo. Ele não estava de férias lá vamos supor, na beira do mar Mediterrâneo ali, curtindo com seus amigos. Não, ele estava longe dos seus amigos, dos seus irmãos em Cristo. Ele também não tinha recebido uma boa quantia de dinheiro para ele estar feliz. Mas nós vamos ver o conselho que ele deu para a igreja de Filipos. Olha o conselho que ele deu, irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Olha isso, irmãos. Ele falou, olha, vocês têm que se alegrar, gente. Não vamos perder a nossa alegria. E outra coisa, eu estou indicando muito a Netflix aqui, né? A Netflix não está me pagando nada. Mas tem um filme que lançou recentemente lá, que chama Ressurreição. Irmãos, vocês têm que assistir esse filme. Olha, eu nunca vi um filme tão realista como esse filme. O ator que fez o evangelista Lucas é aquele mesmo ator que fez o Paixão de Cristo, representando Jesus.
E, irmãos, é maravilhoso, que mostra exatamente esse momento em que Paulo ele estava preso em Roma, e você vai ficar impressionado com a alegria que aqueles irmãos viviam. Hoje, irmãos, nós vivemos numa geração que o povo está cada vez mais infeliz, inclusive os cristãos. Só que na época do apóstolo Paulo era uma época de dura perseguição, chama ressurreição. Eles estão perguntando o nome aqui. Olha aí, ó, eles falaram: olha, muito bom, pastor, assisti esse filme, gostei bastante. Glória a Deus. Olha aqui, tem uma irmã dizendo o seguinte: ó, pastor, eu dediquei tanto tempo nos estudos para conseguir uma vida financeira mais equilibrada e eu não consegui. E agora eu estou sem ânimo para lutar pelos meus objetivos. Minha irmã, isso que aconteceu com você é muito comum, porque a gente aprendeu desde criança, né, que a gente tem que estudar para ter um bom currículo e para ganhar dinheiro. E para ter uma profissão e para ganhar dinheiro. Só que hoje os tempos mudaram muito. Você pode reparar que o comércio tradicional, né, a forma de se trabalhar tradicional está mudando muito. Muito do que tem acontecido hoje é por causa da internet. Então tudo está migrando para a internet. O meu conselho é que você procure alguma maneira, sabe, de ganhar, ter o seu sustento, ou uma loja virtual, ou prestar serviço mesmo pela internet, sabe? Porque essa é uma ótima forma, os gastos são bem reduzidos, tá bom? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Então, tem pessoas perguntando: onde que está esse filme, pastor? Na Netflix tem, exatamente, na Netflix. O filme chama Ressurreição. Eu chorei, irmãos, que filme maravilhoso. É verdade, ó, a Jerusa está dizendo: pastor, nunca vi tanta gente infeliz dentro das igrejas. Irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra, nos voltar para entendermos qual é o segredo. E aí Paulo continua dizendo assim, ó, perto está o Senhor, Filipenses capítulo 4, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Então aqui ele está dizendo, olha, se vocês quiserem ter uma vida sem ansiedade, porque hoje para nós é algo impossível, né? É normal que a gente tenha um pouco de ansiedade, mas agora uma ansiedade exagerada, enquanto isso eu vou vendo os comentários aqui. A Rose falou: pastor, se você chorou com esse filme, eu fico imaginando eu. Rose, assiste esse filme, depois a gente conversa. Irmãos, aqui ele diz o seguinte: se você quiser viver uma vida sem ansiedade, sem medo, sem preocupação, você precisa, em primeiro lugar, apresentar ao Senhor todo aquilo que hoje tem tirado a sua paz. Tá certo? Você vai deixar Deus saber de tudo. Se você quiser acabar com um problema, fale para Deus sobre esse problema. É esse princípio que ele está dizendo aqui. Você vai apresentar todos os seus pedidos, com oração, com súplica, não para de orar, tá bom? Quanto mais os problemas, mais oração. Você vai ver que vai acontecer o seguinte: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, nem você vai entender, mas vai vir uma paz no teu coração, você vai ficar maluco. As pessoas à tua volta, elas vão começar a pensar que você está doido. Gente, o que aconteceu com fulano? Ele está sempre feliz, está sempre louvando, ele põe louvor na casa dele, mas será que ele não está vendo que a vida dele está toda bagunçada, problema na família, sabe? Não é que você vai ficar fora da realidade, mas é que você vai enxergar a realidade de uma outra maneira, tá bom? Então, é verdade, tem gente falando aqui que o pior inimigo são os da própria casa. Infelizmente, porque eles não têm, às vezes, a mesma visão que nós. Nós temos Jesus e eles, muitas vezes, por não acreditarem no Evangelho, eles vivem a vida como qualquer outra pessoa. Mas Jesus falou: nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Por isso que é importante nós buscarmos a Deus cada dia, tá bom? Tem ainda pessoas ainda perguntando: pastor, qual é o nome do filme? Ressurreição. Tá lá na Netflix. Você vai ficar emocionado, vai ajudar muito na sua fé, tá bom? Então vamos voltar aqui. Aí Paulo continua dizendo, irmãos, ó, e para finalizar, ele disse assim, ó: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, puro, amável, pensem nessas coisas. Olha o que ele disse, irmãos,
Encham a mente de vocês com coisas boas. Vamos parar de ficar enchendo a nossa mente de pessimismo. Vamos parar de ficar pensando que vai dar tudo errado, que vai ser só tragédia. Não, irmãos. Vamos encher a nossa mente com tudo que é coisa boa. Aí ele finaliza dizendo assim, ó: e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Irmãos, nós precisamos ter uma mente sadia se nós quisermos ser felizes de verdade. Enquanto você ficar só vasculhando aí redes sociais o tempo todo, vendo a vida dos artistas, não é assim? A gente começa a ver a vida dos famosos. E rede social é um perigo, porque é uma vitrine de pessoas que aparentemente estão bem, estão felizes. Aí você olha para sua vida, tem conta para pagar, tem que lavar louça, tem que lavar roupa. Você olha para a tua família parece que é muito diferente dessas famílias que você vê nas redes sociais, tá certo? Então, se você ficar só alimentando isso, não tem como a gente viver fora deste mundo. Mas se você se alimentar somente disso, você não tem como ser feliz, tá bom? Então, guarde a sua mente com coisas boas, com coisas que vão te ajudar realmente. Por isso que é importante a gente gastar esse tempo orando, ouvindo a palavra de Deus, tá bom? E aí, Paulo, ele diz assim, ó, no final, ele vai fazer um agradecimento. E ele disse aqui, ó: eu aprendi a viver feliz, no versículo 11, eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstâncias. Eu sei o que é passar necessidade. Você que está passando por lutas aí, irmãos, ouve aí, tem um homem que passou necessidade que nem você, ou muito pior. Ele disse assim, ó: eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo ele disse algo fundamental. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ter muito fartura, a geladeira cheia, mas eu aprendi a viver feliz em qualquer uma dessas situações, faltando ou tendo muito. Então, irmãos, esse é o maior desafio nosso, né? A partir do versículo 11, tem pessoas perguntando aí, Filipenses capítulo 4. E ele termina aquele versículo que todo mundo conhece, mas que é tão difícil, né, a gente colocar em prática. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então vale lembrar o seguinte, Paulo, quando deu esse conselho, quando ele falou da vida dele, ele estava preso. E eu fico imaginando que a maior dificuldade dentro de uma cadeia, além de você não ter a sua liberdade, é de você pensar assim, nossa, eu estou perdendo tempo aqui. Nossa, eu estou parado. Irmãos, imagine você parado dentro de uma cadeia, sem celular, sem Wi-Fi, sem contato com o mundo lá fora. Você olhando, às vezes nem tem relógio, né? Mas vamos supor, você olhando o relógio, vendo a hora passar e parece que nada de produtivo está acontecendo com você. Eu já passei por algo parecido. Aliás, nunca fui preso, viu, irmãos? Mas assim, eu já passei alguns anos da minha vida que parecia que nada acontecia, irmãos. Eu tinha já o chamado de Deus, Deus já tinha me chamado, e toda vez eu orava, Deus revelava para mim, Deus usava pessoas, de que algo iria acontecer um dia, de que Deus iria me usar. Mas é isso aí, as pessoas estão dizendo, realmente, pastor, a hora parece que não passa. Irmãos, eu só sei que eu estava trabalhando com meu pai, trabalhei durante muitos anos com ele, desde a minha adolescência, e eu pensava, gente, eu tenho algo maior do que apenas ter um trabalho secular. Eu tenho algo para fazer, que é o chamado que Deus tem para mim. E muitas vezes eu orava e eu pedia, Senhor, me mostre o que eu tenho que fazer. Porque a impressão que eu tinha, irmãos, é que eu estava perdendo tempo, que eu estava sendo negligente, que eu não estava cumprindo o chamado de Deus. Mas, irmãos, existe um tempo para tudo. Existe um tempo para todas as coisas acontecerem. Aqui a irmã está dizendo, pastor, eu sofri um acidente e agora eu sei o que é você não poder fazer nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos entender que mesmo nesse tempo onde tudo está parado, onde parece que as coisas não estão fluindo, você que está desempregado, eu imagino a luta que é você ficar desempregado, você conta no relógio, você acorda 10 horas da manhã porque não tem nada para fazer, não surge uma oportunidade de emprego, não é assim? E você
se sente inútil, essa é a verdade. Mas Paulo também estava assim, mas ele disse: irmãos, vamos nos alegrar e vamos aprender a ser feliz em toda situação, porque tudo é permissão de Deus, seja na bonança, seja na escassez, na abundância ou quando não tiver nada. Deus é por nós, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia, ela não é um livro de autoajuda. É lógico, ela nos ajuda muito, mas principalmente a Bíblia é um livro que fala da ajuda do alto. Então, você precisa aprender a depender da ajuda do alto. Eu sei que vai vir os momentos que você quer a ajuda das pessoas, isso é importante, mas se não tiver isso, irmãos, vamos parar de nos fazer de vítima e ficar lamentando aí pelos cantos, dizendo: mas eu não tenho pastor, quem dera se eu fosse da igreja do pastor Antônio Júnior, quem dera se eu tivesse irmãos para caminhar comigo. Irmão, você tem aqui, nós estamos aqui com milhares de pessoas acompanhando esta palavra, as pessoas estão ouvindo, as pessoas estão compartilhando as suas dores, suas alegrias. Nós podemos, através aqui da internet, ter esse privilégio, tá bom? E mais do que isso, nós podemos ser felizes tendo somente a presença de Deus conosco, tá certo? Vale lembrar o seguinte, Paulo, ele não era um coach quando ele dizia isso, viu, irmãos? É importante eu falar isso porque hoje se fala muito sobre isso, como ter uma vida bem-sucedida, como ter uma vida feliz. Só que eles falam muito do ser humano. Você que tem que dar a volta por cima, você tem que fazer acontecer. Eu concordo com isso. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas às vezes chega um momento, e eu creio que muita gente está passando por isso agora, chega um momento em que Deus tira de nós. Ele tira os recursos, parece que até mesmo nós ficamos sem força, sem saber o que fazer. Deus permite a nossa fraqueza, tá certo? Eu gravei uma live ontem falando exatamente sobre isso. Os momentos de fraqueza são os momentos em que a gente fica mais forte, mais fortalecido. Amém? Paulo disse: quando eu estou mais fraco, é aí que eu estou mais forte. Tudo depende de como você vai reagir diante da situação. Então, olha aqui, o irmãozinho diz: pastor, eu já estive na cadeia. Então olha isso, irmãos, tem gente que já passou por situações piores que as nossas, situações difíceis. Se a gente acha que está difícil, é só a gente pegar o nosso carro e ir até um hospital. Nós vamos ver que tem pessoas passando por momentos mais difíceis ainda. Então nós precisamos aprender a ser felizes em toda e qualquer situação. E qual que é o segredo? O segredo é você olhar para Jesus. E o que significa olhar para Jesus? É você estar em total dependência dele. A Caroline diz: pastor, Deus está falando muito comigo agora. Minha irmã, eu sei, você deve estar ansiosa, preocupada, triste, porque algo deu errado. Eu também já estive assim. Tem momentos em que parece que acabou todas as opções para você se levantar, sabe? Se você puder, depois você leia na sua casa. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. 1 Samuel, capítulo 30. E você vai ver que no momento de maior angústia, no momento em que Davi estava na sua pior situação, a Bíblia conta que... aqui, 1 Samuel, capítulo 30. A Bíblia conta que certa vez Davi, ele foi guerrear junto com seus parceiros de guerra. E o que aconteceu? Enquanto eles foram guerrear, as esposas daqueles homens, com seus filhos, com as pessoas de idade, eles ficaram ali num lugar. E de repente vieram os filisteus. E quando vieram os filisteus, depois você lê na sua casa, 1 Samuel capítulo 30. Os filisteus vieram e roubaram as esposas, roubaram os filhos, os velhos e roubaram todos os bens que eles tinham. Então pensa nessa situação. Vamos supor que entrou um ladrão na sua casa, roubou tudo e mais do que isso, levou seus familiares embora. Misericórdia, né, irmãos? Que tragédia. E quando Davi retornou, ficou somente algumas pessoas ali, e as pessoas que ficaram queriam apedrejar Davi, porque eles falaram: Davi, você foi o culpado, você devia ter cuidado da gente, e agora olha o que aconteceu a nós. E naquele momento a Bíblia diz que Davi ficou profundamente triste. Davi, ele ficou num estado assim, sem força, sem vontade de viver, e ele sabia: as pessoas vão acabar comigo,
as pessoas vão me matar, porque realmente nós fomos imprudentes. Eles acharam que estavam fazendo a obra de Deus, mas de repente ficou ali todo mundo desprotegido. E olha o que diz, irmãos. Eu vou ler para vocês. 1 Samuel capítulo 30, o versículo 3. E depois, irmãos, nós vamos fazer uma oração, tá bom? Olha o que diz aqui. Ao chegarem, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em voz alta até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e Abigail, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. E aí vem o segredo, irmão. Olha isso, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, aqui é o segredo do cristão. Você que está me ouvindo aqui, eu creio, Deus está falando com você. Você está muito abatido, está muito preocupado com o que vai acontecer, você não tem força para se levantar, e isso te faz viver empurrando com a barriga. Você está só sobrevivendo, você não está vivendo, você está sobrevivendo, porque você não sabe como sair dessa situação. E Paulo também estava nessa mesma situação. Nada dava certo, os seus irmãos o abandonaram, ele estava sofrendo com as feridas no seu corpo, não tinha razão nenhuma para ele ser feliz. Mas Paulo disse: eu aprendi o segredo, e eu vou te falar o segredo. O segredo é você se fortalecer no Senhor. O segredo é você se renovar no Senhor. E Davi estava na mesma situação. Davi estava chorando, ele chorava em voz alta, irmãos. Isso não é falta de fé, isso é você colocar para fora. Se você não colocar para fora, você vai ficar guardando esse sentimento, isso vai só te fazer mal. Mas Davi era um homem de Deus e ele chorou muito porque ele sabia que as pessoas queriam matá-lo. O seu próprio povo queria apedrejar Davi. Só que a Bíblia diz que Davi ele se fortaleceu novamente no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. A vida cristã é feita de recomeços. A vida cristã ela é feita de novos começos. Amém? Glória a Deus. Então você tem que aprender a começar a zerar a sua mente de problemas, de culpa, de medo, e você renovar a sua mente no Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, se eu estou aqui falando para vocês, é porque quando eu caí lá atrás, quando eu caí em tentação, eu dava a volta por cima. E eu pensava, não, isso não vai impedir a obra de Deus na minha vida. Eu aceito o perdão de Deus, eu aceito a cura, a restauração, e eu não aceito ficar onde eu estou. Eu vou me levantar em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: aprendam a recomeçar na vida de vocês, tá bom? Aqui a irmãzinha está dizendo: pastor, mas eu sou a menor da minha casa, pastor. Eu sou a única cristã, a única pessoa que entregou a vida para Jesus. Irmãos, isso é mais comum do que você imagina, mas tudo começa com uma pessoa. É sempre através de uma, e por isso você não pode renunciar à sua fé. Por isso você não pode voltar atrás. Persevere, porque as pessoas estão olhando para você. E às vezes o maior testemunho que você vai dar é você permanecer diante das lutas, permanecer fiel, tá bom? E permanecer, irmãos, não é só ficar suportando o problema, não. É você ainda se alegrar, porque você sabe que tem um Deus cuidando de você. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer. E saiba de uma coisa: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que vem de Deus é o que vai te dar força. Tá bom? Eu sei, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer de tudo para ficar feliz. Mas sem a presença de Deus eu não acredito em uma alegria permanente, em uma alegria sobrenatural, que excede o entendimento, que nem você vai entender. Eu não conheço outra coisa a não ser a alegria que vem de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer o seguinte: você vai deixar aqui o seu pedido de oração, você vai falar da sua causa. Eu não vou citar nomes, porque eu não quero privilegiar um ou outro, mas eu vou orar pela sua causa, tá bom? Eu creio que o Senhor vai trabalhar em seu favor.
Glória a Deus. A Zelina está falando, pastor, mas que live abençoada é essa? Glória a Deus, minha irmã. Aleluia. É muito bom a gente se renovar. Eu confesso para vocês, muitas vezes antes de eu gravar essas mensagens, às vezes eu fico desanimado. É normal, a gente cansa. Às vezes é o cansaço físico que gera uma angústia na alma. Por exemplo, quando Elias ele enfrentou os profetas de Baal, ele matou aqueles homens sozinho. Imagina o desgaste físico, imagina o desgaste emocional. Você vê tanto sangue. Naquela época era assim, era olho por olho, dente por dente. Irmãos, a Bíblia conta que depois daquela vitória, Elias chegou para Deus e falou: Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou ninguém, eu não quero mais viver. Então, às vezes o desgaste físico, às vezes vem depois de uma vitória. Você se esforçou tanto, Deus te tirou desse deserto, mas depois vem o desgaste. Isso é normal, mas fique na presença de Deus, tá bom? Glória a Deus. Olha, tem pessoas pedindo por síndrome do pânico. Nossa, eu sei o que é isso, eu não julgo. Tem muita gente que julga, fala que é frescura, fala que é bobeira. Não é, irmãos. Depressão não é brincadeira. Síndrome do pânico. É necessário também um acompanhamento médico. Nós precisamos parar com essa bobeira, essa hipocrisia de falar que, médico, o meu médico é Jesus. Amém, irmão. Meu psicólogo é Jesus. Glória a Deus. Mas saiba que Deus capacita homens e mulheres para ter um entendimento da nossa mente. Deus usa psicólogos, usa psiquiatras, Deus usa mesmo para te ajudar, porque às vezes é um problema físico. Você não tem ideia a complexidade que é um cérebro. E às vezes falta mesmo ali alguma célula que não está se batendo com a outra. Já foi comprovado que às vezes a depressão é isso. Está faltando alguma coisa, sabe? Às vezes alguma vitamina no seu corpo, não importa. Você precisa orar, confiar em Deus, mas se for necessário, procure uma ajuda médica, tá bom? Então tem muita gente aqui pedindo para isso, pedindo ajuda principalmente por saúde, né, dores. E tem pessoas também pedindo aqui para Deus abrir portas para poder comprar a casa própria. Pode deixar, irmãos, eu vou estar orando. Vamos estar orando agora. E você vai apresentar o seu pedido a Deus, assim como nós recebemos a instrução da palavra de hoje, tá bom? Pedido de oração por casamento, pela família, por emprego. Glória a Deus. Meu Pai, vai agindo, Senhor, vai trabalhando na nossa vida. Vamos orar, irmãos, vamos orar. E eu vou lendo aqui os comentários. Eu já tenho o olho puxadinho, irmãos, naturalmente, Então, às vezes vai dar a impressão que eu tô com o olho fechado, mas aqui eu consigo ver, só para ter noção, porque eu não quero perder a concentração, tá bom? Esse é um momento muito importante. Então eu tô com o olho aqui meio puxadinho, mas eu já tô lendo tudo, oração pela minha vida, pela minha mãe. Pastor, eu quero receber o Espírito Santo. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa, você entregou sua vida para Jesus? Creu nele como seu Senhor e Salvador e confessou com a sua boca que ele é o teu Senhor? Então, nesse momento, você já tem o Espírito Santo, tá bom? É lógico, o Espírito Santo pode te encher, você pode receber o batismo, que é você começar a falar em línguas. Se esse for o seu caso, vamos orar por isso também. Glória a Deus. Oração para a família se converter. Vamos lá, senão a gente não para aqui, mas eu vou orando e vou lendo os comentários de vocês. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença agora e eu quero Te agradecer por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor. Quantos hoje não amanheceram com vida? Quantos hoje já passaram dessa terra para a eternidade? Mas nós estamos aqui, meu Pai. E eu creio que se nós estamos respirando, se nós estamos com fôlego de vida, é porque o Senhor ainda tem um chamado para nós. O Senhor tem um propósito na nossa vida. E esse propósito é muito maior do que as nossas falhas, muito maior do que os nossos medos, pecados. Senhor, quantos agora estão abatidos por causa das circunstâncias? Mas a alegria que vem do alto não depende dessas circunstâncias. Por isso, meu Pai, eu te peço, derrama da alegria do alto sobre a vida dos meus irmãos. Meu Pai, derrama da salvação. Quantas pessoas, meu Pai, estão pedindo pela salvação da Tua casa? Senhor Jesus, que essa salvação se manifeste em nós em primeiro lugar, para que as pessoas vejam o quanto vale a pena servir ao Senhor. Meu Pai, quantas pessoas estão tristes agora, pessoas estão chorando. Senhor,
Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nós não queremos mais, Senhor, viver escravos das nossas emoções, escravos do pecado. Nós fomos chamados para sermos livres, livres por Jesus. Por isso eu te peço, meu Pai, toca no nosso coração, abençoa, Pai. Eu profetizo, Pai, a vitória sobre essas pessoas, portas abertas, seja de emprego, seja de oportunidades novas. Em nome de Jesus, Pai, prospera o teu povo, que a gente venha prosperar em todas as áreas, Pai. Não somente na área espiritual, mas também na área sentimental. Quantas pessoas agora, meu Pai, estão sofrendo por amor, sofrendo porque não conseguem viver, meu Deus, uma vida feliz, primeiramente consigo mesmo e depois com o cônjuge, com o namorado, com o noivo, com a noiva. Senhor, ajuda-nos a sermos felizes em primeiro lugar, sem vivermos na escravidão, na opressão de termos que depender da alegria do outro, da satisfação e do amor do outro. Pai, em nome de Jesus, Deus abençoa quantas pessoas pedindo aqui, meu Pai, por casamento. O casamento está destruído, parece que perdeu a confiança, perdeu o respeito. Senhor, Tu pode todas as coisas, mas ainda que pareça que nada está mudando, nós queremos poder dizer, Pai, tudo posso naquele que nos fortalece. Ô Senhor, derrama, Pai, da Tua presença nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, Pai, esses momentos de tribulação. Pai, quantas vezes a gente fica ansioso e gastamos horas e horas vasculhando as redes sociais em busca de um consolo. Nos ensina, Pai, a termos o nosso consolo somente em Ti, porque é somente no Senhor que nós encontramos a verdadeira paz e alegria. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada um desses irmãos que estão aqui deixando os seus pedidos de oração. Eu não conheço a vida deles na intimidade, meu Pai, mas eu sei que o Senhor conhece a nossa vida nos detalhes. E eu te peço, entra e transforma a nossa vida a partir de hoje. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Obrigado por tudo. Quero agradecer a vocês que dividiram esse momento comigo. Estarei orando pelos outros pedidos que vocês têm colocado. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a nos aquietar na presença do Senhor. Tá bom? Eu sei, é muito difícil a gente não se comparar com os outros. E a gente começa a olhar a prosperidade dos ímpios. E a gente fica muito mal com isso. Se você quiser ler na sua casa aí, leia o Salmo 73, que fala exatamente disso. Nós precisamos parar de ter inveja dos arrogantes, dos pecadores, das pessoas que não servem a Deus. E nós precisamos começar a admirar aquelas pessoas que, mesmo passando por lutas, são pessoas que permanecem fiéis nos caminhos de Deus. Amém? Tem pessoas, irmãos, que não têm um centavo no bolso, mas têm uma alegria que esse mundo não conhece. Então, a prosperidade está muito mais ligada à prosperidade da alma do que a prosperidade de dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz. Mas tem muita gente também que não tem um centavo, não tem nada na vida, mas tem a presença de Deus. Glória a Deus. Pode deixar, eles pediram para deixar essa live salva. Vou deixar assim com certeza. E outra coisa, irmãos, se vocês não me seguem no YouTube, no Facebook, no Instagram, corre lá nas redes sociais, vai em todas elas para vocês acompanharem as mensagens. E outra coisa, você que ainda não conhece o meu site é www.pastorantoniojunior, é muito fácil, .com.br, tá bom? Entra lá no meu site, você vai ser muito edificado, porque lá eu falo mensagens específicas para casamento, para namoro, mensagens de luto, quem está passando por perdas de alguém. Ali eu coloco perguntas e respostas que as pessoas me enviam. Então vai lá no meu site, corre lá, que você seja muito edificado. E aproveitando que vocês estão aqui ao vivo junto comigo, deixa eu mostrar alguns dos meus livros. Eu não estou com todos aqui, mas eu quero mostrar aqui, ó. Tem o meu livro Vida de Oração. É um livro que custa apenas R$15. Eu acho que é isso, viu, gente? Se eu não me engano. Mas é um livro com uma oração para cada dia do ano. Irmãos, eu já perdi as contas, quantos testemunhos eu já ouvi
de pessoas que leram, sabe? A pessoa fala, não, deixa eu ver a oração de hoje. A pessoa abre e o Espírito Santo começa a falar com ela. Então tudo é para a glória do Senhor. Eu sei que o correio, né, tá atrasando nos envios, mas tem muita gente que está recebendo normalmente, viu, irmãos? Esse aqui é um outro, ó, Momento com Deus. É uma mensagem para cada dia do ano. Então você pode fazer uma mensagem e você pode depois fazer a oração. É lógico que nada substitui a Bíblia, viu, irmãos? E é por isso que eu tenho trago ensinamentos. Todas as mensagens que estão aqui, elas são baseadas na palavra de Deus. E se você for ver no menu aqui, eu coloquei assim, ó, todas as mensagens são separadas por temas. Então, hoje eu quero ler uma mensagem sobre tomar decisões. Aí você vai no número tal, você vai ver que é a mensagem que eu escrevi sobre isso, tá bom? Então, são 4 livros que eu já escrevi. Tem esse aqui também, que é o Minutos de Paz. Aí nesse caso aqui são 100 tarefas que você vai colocar em prática, tá bom? Um dia eu vou parar de ouvir a voz do inimigo. Outro dia eu vou me alegrar com a salvação. São 100 tarefas para você colocar em prática. Se eu não me engano é R$ 9,90. Se você adquirir todos, você leva esse também. Aí talvez você esteja perguntando, pastor, mas como é que eu faço para conseguir? Olha lá, ó. Eu estou vendo aqui os comentários. Você vai entrar na minha loja, presentecristão.com.br, tá bom? www.presentecristão.com.br. Glória a Deus. Espero que vocês sejam muito edificados. Aí a irmãzinha colocou o site, ó, pastorantonojunior.com.br, viu? Tem o BR aí. Glória a Deus. Você vive Pastor, eu vivo na Dinamarca. Como que eu posso comprar os livros? Minha irmã, infelizmente ainda não consigo, nós não conseguimos ainda despachar para fora do Brasil. Eu percebi que era muito caro, sabe? Nós fomos ver no correio, nossa, demora assim 1 mês e meio para chegar, um exemplo. E só o frete é R$200, aí fica muito inviável, sabe? Mas eu estou pensando numa forma de eu disponibilizar o e-book desses livros. E se você se tornar membro do meu canal do YouTube, do lado do botãozinho inscrever-se que fica abaixo do vídeo, você vai ver que tem lá o botãozinho Seja Membro. Aí se você clicar lá, você vai ver que eu dou os meus livros, os meus e-books, na verdade, que são os livros digitais, para você se tornar membro do meu canal, tá bom? Irmãos, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Não se esqueçam de compartilhar. Muito obrigado pelas mensagens de carinho, tá bom? Fico muito feliz da gente caminhar junto aí na presença de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço aí, viu? Tamo junto.